Curve sua cabeça, me permita orar por você. Pode apagar as luzes, por gentileza. Nós vamos entrar na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nessa ceia, Deus ele quer falar algo precioso. Deus ele fala primeiro comigo, depois ele fala com a igreja. Então uma palavra que sai do altar, ela se torna um decreto. E na Santa Ceia normalmente é um momento de conferência para o mês. E que nada venha tirar nossa atenção. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai amado, esse momento tão precioso da palavra em Tuas mãos. Pai amado, desagrava os ouvidos, abra, Pai amado, o coração, e que as pessoas venham estar, Pai amado, prontas para ouvir, não o que elas querem, mas aquilo que elas precisam, Pai amado. E mais uma vez, nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Se você crê, diga, eu creio. Diga, irmão, não fala comigo, porque agora Deus vai falar. O tema de hoje é: bênção não é o que eu recebo, mas bênção é aquilo que eu me torno. Nenhum amém? Porque nós estamos sempre prontos para receber a bênção, né? Só que bênção não é aquilo que você recebe, bênção é aquilo que você se torna. Porque hoje em dia, meu irmão, tem muita gente que está se perdendo até com a bênção. E o que adianta vir a bênção, se você não se torna uma bênção, um abençoador? E nós vamos falar hoje a história, mais uma vez, de Pedro. E Pedro, ele precisava numa madrugada de uma bênção. E Pedro, ele recebe essa bênção do Senhor. Mas o Senhor o convoca para um chamado. Diga bem alto, chamado. Meu irmão, eu estou cansado de ungir pessoas, colocar o óleo sobre a cabeça, e as pessoas têm um momento, não têm um chamado. E Deus nos escolhe para esses dias, e está muito claro que Deus ele quer conosco, pessoas que tenham um chamado. Ontem, cadê os jovens da igreja? Levanta a mão assim, deixa eu ver. 74 jovens se renderam a Jesus, vindo correndo aqui para frente, e isso é porque uma igreja está clamando, chamando pessoas para o seu chamado. Chamado, meu irmão, é largar a sua vida para viver uma vida para Deus. Repita, chamado é abrir mão da minha vida para viver uma vida com Deus. Agora tem muita gente que recebe uma bênção e não se torna uma bênção. Pastor, eu não tenho casa própria ainda. Daqui a pouco você vai receber sua casa, seu apartamento, é bênção. E depois disso? Pastor, eu estou desempregado, entrei na igreja desempregada, hoje eu sou empreendedor, hoje eu estou numa empresa bacana, ótimo, bênção. Mas o que você se tornou depois disso? Pastor, eu não poderia gerar, né? A Ari, por um bom período nós oramos, porque ela não poderia gerar, já gerou 2 filhos, e o que ela vai se tornar depois disso? Porque ser tu uma bênção, meu irmão, é melhor do que receber a bênção. Diga glória a Deus. Às vezes Deus te coloca num lugar de honra, um lugar de destaque, assim como fez com José. José, ele saiu do calabouço, da prisão, da cadeia, de ser vendido, de ser acusado de estupro. Deus o coloca como governador, mas a partir daquele momento, ele se tornou uma bênção. Ele não ficou perdido com a bênção. O meu irmão, toma muito cuidado, porque nós estamos nos perdendo com a bênção, e não estamos nos tornando uma bênção. E nessa história que nós vamos ler, que está lá em Lucas, Pedro pescou a noite toda e ele queria uma bênção. Qual era a bênção? Peixe. Aquele tempo que ele ganhava dinheiro, ele é profissional, ele precisava de peixe. Diga peixe. E Deus, ele trouxe bênção ao ponto do barco que ele estava quase se afundar. A rede que ele estava quase se rasgou, mas quando ele recebeu tudo isso, ele deixou para trás e se tornou uma bênção. Levanta as mãos e diga assim: está na hora da minha vida, além da bênção, me tornar uma bênção. Lucas 5, do 1 ao 11, eu vou ler, você me acompanhe rapidamente aqui no telão. Lucas 5,
do 1 ao 11, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, diga 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, diga nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de bênçãos de peixes, que as redes começaram a... Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, encheram-lhe ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca, com a bênção que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de... Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram a bênção, deixaram tudo e o que você está disposto a deixar hoje aqui? Sabe, irmão, nós estamos num momento que ninguém quer deixar nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Numa briga então, não levo desaforo para casa. É o meu orgulho, né? As minhas coisas, é o meu eu, é minha bênção. E você vê que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram exatamente nada. Mas Jesus liberou uma palavra, diga: eu fico. Primeiramente, com a palavra. Uma noite de frustração para uma manhã de provisão e de bênção. Diga glória a Deus. Nada e ninguém frustrará os planos de Deus. Você crê nisso? Porque Jesus usou o barco. Quando ele terminou de pregar, ele falou o seguinte: pega o barquinho e vai profundo. E ele obedeceu. E ao obedecer, as bênçãos que ele procurou à noite, a madrugada inteira, que não vinha, agora começa a brotar, começa a pular no barco. Por quê? Porque agora ele estava debaixo de uma palavra. Meu irmão, o seu sonho, o seu plano, o seu projeto, ele pode se frustrar, mas os planos, os projetos de Deus jamais vão se frustrar. A Bíblia diz que quando, nós lemos agora, que eles começaram a rede começou a fazer o quê? Rasgar-se. Diga: rasgou. Diga: rede é fraca, mas a palavra é forte. Diga: eu fico com a palavra. Meu irmão, todo chamado vai começar com uma renúncia, com uma entrega, e nós não estamos querendo entregar nada. Nós não queremos abrir mão de nada. E normalmente quem não abre mão de nada vive como escravo. O escravo não tem dia, não tem hora, ele precisa trabalhar para o seu sustento. E normalmente quando você trabalha igual um doido, você está chamando a responsabilidade e o controle para você. Mas hoje Deus te fala, meu irmão, se acalma, prioriza, entrega, devolve. Meu irmão, o dízimo não é só dinheiro. O dízimo tem a ver com o seu tempo, com a sua entrega, com a sua renúncia. Eles quiseram pegar peixes, mas quando ouviu a voz de Jesus, deixaram
tudo e viveu com tudo, porque se eu tiver Jesus, eu tenho, sem Jesus, sou rico, milionário, tenho iate, tenho helicóptero, sem Jesus, você sabe disso, meu irmão? É simples, é claro, porque nesse mundo é passageiro, vai ficar tudo. Eu nunca vi um velório no enterro lá no caixão, tem gaveta, nunca vi. Eu nunca vi um morto dizendo o seguinte: minha casa, ó, meu carro, não tem jeito, meu irmão. Esse mundo é passageiro, mas quem tem Jesus e tem tudo, tem a vida eterna. Esse é o plano poderoso de Deus, diga aleluia. Se a rede é frágil, a palavra é. Olha o que diz Provérbios 19 e 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha o que diz Jó 42, versículo 2. Jó era um homem que entregou tudo para Deus. Perdeu os 10 filhos, de boa. Do mais rico se tornou mais pobre, de boa. A mulher disse: amaldiçoe o seu Deus e morra. Ele não deixou Deus. E a mulher ainda voltou com a restituição de mais 10 filhos. Esse homem, no final, recebeu tudo em dobro. Diga, em dobro. Mas olha o que diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser. Diga, meu Deus. Não é brincadeira não. Salmos 33, do 10 ao 11, diz o seguinte: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Levanta as mãos, diga assim: eu e toda minha geração será do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Diga: rede rasga, barco afunda, mas a palavra permanece, a palavra prevalece. Passarão céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. A rede, talvez, meu irmão, é aquilo que está se apegando hoje, é o seu sustento. Porque quando Jesus chegou, eles estavam lavando a rede, dizendo o seguinte: amanhã eu volto a trabalhar. O barco era o instrumento de trabalho, mas barco afunda, rede rasga. Mas a palavra do Senhor, como nós lemos em 4 textos, ela prevalece. Nessa santa ceia, guarda algo no seu coração: a palavra que sai do altar vai prevalecer. Pastor, por que eu não recebi ainda? Porque talvez você ainda não entrou no nível de suportar. Diga bem alto: você precisa suportar. Quem trabalha em alguma empresa aqui? Trabalha em empresa, pastor. Na empresa, às vezes, você não tem que suportar algumas coisas. Quem tem família, todo mundo tem. Na família, você já precisou suportar algumas coisas? Aí na igreja, onde a palavra, onde a bênção vai sair, qualquer coisa que foge do seu controle, você não suporta. Você já abandona o barco, você já pula, você abandona a rede, você deixa a palavra passar batida. Tem muita gente que, ao invés de emprestar o ouvido para a palavra de Deus, empresta o ouvido para fuxiqueiro, para fofoqueiro, para trambiqueiro. E aí ainda a pessoa ainda fica em dúvida, porque, meu irmão, o que prevalece é a palavra. Suporta mais um pouco, espera mais um pouco. Pedro, ele tinha tudo para ir embora para casa, tomar o cafezinho dele, mas ele suportou. Jesus falou: vou usar o seu barco, mas é o seguinte, antes de usar o barco, me dá uma forcinha, empurra ele para mim, porque eu preciso me afastar um pouquinho da margem. Suportou. Jesus pregou, eu acho que a palavra de Jesus era no mínimo umas 4 horas, suportou. Jesus chega e fala o seguinte: agora pega o seu barco e vai para o fundo. Ah, mas eu sou profissional da pesca. Ei, vai, suporta.
ouça. E depois, as bênçãos que Deus mandou, ele não estava quase suportando no barco, ao ponto de chamar quem estava na margem. Ele fez o seguinte, ó: vem, porque as bênçãos do Senhor tá fazendo até as redes rasgarem. Me ajuda, Deus tem muito mais para nós. Sabe o que aconteceu? Quem estava na beira foi para o fundo. Talvez você está na igreja envolvido, e tem muita gente da sua família que está lá na beira. Sabe o que você vai fazer? Você não vai abandonar a sua família, você vai trazer a sua família da beira para o fundo, porque quando você vai profundo com Deus, meu irmão, as bênçãos do Senhor te seguirão, assim como diz Deuteronômio capítulo 28, mas tem que suportar. Diga: eu vou suportar. Quem é casado, casada? Não vou nem terminar a frase. Tem que suportar ou não tem que suportar? Demais, o irmão foi... O irmão endossou ali. Ainda bem que está escuro, a mulher nem ouviu. Mas como é que começa a história? Pedro, ele estava com a rede cheia ou vazia? Vou te dar duas opções. 3, você quer a rede vazia? Levanta a mão, rede vazia. Você quer a rede cheia? Levanta a mão. Ou você quer a rede com tudo? Levanta a mão. Pastor, mas o que é o tudo? O tudo é a presença de Deus, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas. Pedro, ele estava no início, rede vazia, lavando. No meio, rede lotada. No fundo, ele deixou a rede, mas ele foi com tudo. Porque agora ele não ia mais pescar peixes, mas agora ele ia pescar o propósito, o plano, o projeto de Deus. E isso é tudo. Sabe por que você cansa de vir para a igreja? Porque você ainda não experimentou tudo. Sabe por que você arruma uma maneira de não vir para a igreja? Porque você ainda não experimentou tudo. Porque quem experimenta tudo, meu irmão, quanto mais eu experimento, mais perto eu quero estar, mais envolvido eu quero estar, mais Ele me preenche, mais Ele me renova, porque eu tenho tudo. E talvez você entrou aqui em uma dessas fases, a rede com nada, a rede completa, mas hoje a sua rede, independente como você entrou, vai sair com tudo em nome de Jesus. Nós temos dois tipos de pessoa nesse ambiente: pessoas que se movem pela necessidade e pessoas que se movem pelo propósito. Quem se move pela necessidade vai onde, meu irmão, as pessoas estão prometendo algo, independente de quem seja. Elas se matam, elas fazem a coisa acontecer, porque afinal de contas, ela quer uma necessidade. Entrega, confia. Tem pessoas que antes de encontrar Jesus, talvez confiou sua mão a uma cartomante, confiou o seu corpo para uma benzedeira. Minha mãe me ofereceu lá na benzedeira, jogou tudo em mim lá. Porque a necessidade, meu irmão, quando você é ignorante, você aceita tudo. Agora, quando é o propósito, meu irmão, você começa a rejeitar muita coisa, mas você vai atrás do tudo. Pedro, ele poderia falar: não, estourei no norte, vou vender agora, é um comércio, vai entrar muito dinheiro, eu fui o cara que mais pescou, mas ele olhou tudo, e deixou aquilo que ele tinha, para receber o tudo de Deus. Mais uma vez eu pergunto: o que hoje você decide abandonar para seguir o tudo? Porque Deus lançou uma palavra para Pedro: você será pescador de homens. Passam-se 3 anos e meio, Pedro não pescou nada. Vem o Pentecoste, Atos capítulo 2, todos foram cheios e revestidos do poder, mas eu disse que a palavra prevalece, a palavra permanece, e aquilo que o tudo colocou vai acontecer. Pedro, ele vai pregar o evangelho, 5.000 almas se entregam a Jesus, e todos foram batizados. Sabe por quê? A rede é frágil, a rede rasga, o barco afunda, mas a palavra prevalece,
a palavra permanece. Eu quero te dizer que você veio hoje, não só para uma apresentação, não só para uma santa ceia. Você entrou aqui hoje para aquela palavra que foi lançada hoje ser novamente ativada na sua vida. Toque em umas duas pessoas e diga assim: tem palavra aí dentro. Vamos pensar? Pedro poderia ficar com o barco dele, poderia ou não poderia? Ele ia vender tudo, mas na outra noite ele ia estar onde? Pescando de novo. Toda hora em busca de uma bênção. Quando ele recebe a bênção não o impede de se tornar uma bênção. Pedro, que estava desesperado no barco, porque não tinha peixe, não tinha nada. Outrora, ele estava andando sobre as águas. Por quê? Porque ele se tornou uma bênção. Meu irmão, você que está na faculdade, entrou na igreja sem nada. Deus abre uma porta, entra numa faculdade. A primeira coisa que essa pessoa faz, ela larga todos os ministérios. A pessoa, ela recebe uma proposta de emprego, uma bênção. Primeira coisa que ela fala: estou cansado, Deus me entende, vou me priorizar agora para o trabalho. A pessoa recebe uma casa na praia, uma casa normal, um apartamento. Ao invés dela se matar agora, falar: agora eu vou fazer para Jesus com tudo. Sabe o que ela faz? Ela deixa tudo. Deixa que Deus entende, depois eu vou. Meu irmão, eu estava hoje nos melhores resorts do Brasil. Poderia ficar até 18 horas hoje lá. Sabe o que eu fiz? Eu prefiro ir ao encontro do tudo, da bênção. Aí sim, você se torna uma bênção. Quando as bênçãos não te atrapalham, porque tem bênção que quando você não sabe usufruir, se torna maldição. Pedro queria, porque queria, meu irmão, a sua bênção. Mas quando ele entende o propósito, ele fala: não, eu vou me tornar uma bênção, porque eu vou para o meu tudo. Se Pedro voltasse a pescar, uma pergunta que eu te faço: a rede ele controlava, sim ou não? Sim. O pescador não controla a rede, gente? Cadê os pescadores aqui? Diga: pescador controla a rede. Se Pedro tivesse no barco, ele iria controlar o barco? Sim. Vou para o norte, vou para o sul, vou para o leste, para o oeste. Mas quando você entrega a sua vida para tudo, o peixe, o mar, o tempo, quem cuida é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Qual é hoje, meu irmão, a sua escolha? Quer controlar? Hoje eu vou ter um tempo para isso, hoje eu vou ter um tempo para... Tem pessoas que têm tempo para tudo, mas esqueceu do tempo precioso do Senhor. Pedro falou o seguinte: que é isso? Deixa tudo, porque agora, eu deixando, eu vou ter tudo do meu Deus, tudo do meu Senhor. Hoje é uma noite para você iniciar, meu irmão, esse mês profético do socorro de Deus. E socorro pode ter duas vertentes. Primeiro é socorro, aquela interrogação: socorro, preciso de uma ajuda. Ou socorro, com uma exclamação, com urgência. Hoje é um chamado para um socorro, porque tem um povo aí fora gritando por socorro, dizendo: minha família, meu filho. Eu mandei para os jovens um áudio, eu de serviço, mais uma jovem tentando se matar. Todos os dias, as pessoas estão tirando a vida e gritando por socorro. Grita um socorro com exclamação aí, 1, 2, 3. Socorro! Rapaz. Para encerrar, Deus ele entra com um milagre. Diga glórias a Deus. Diga: mas eu entro com a obediência. Deus tinha um milagre tudo prontinho. Por que Jesus não chegou mais cedo? Por que Jesus não chegou de madrugada? Jesus queria verificar a exaustão de Pedro. Meu irmão, quando você está muito bravo, normalmente você está com fome e com sono.
Pedro estava com fome e com sono. E normalmente você vai se conhecer de verdade quando você está, meu irmão, fora de si. Ali você está. Porque tudo tranquilo, é fácil, dá glória a Deus, dá aleluia, oh, maravilha. Agora na hora que a coisa aperta, meu irmão, é a hora que Deus vai te conhecer. Eu falei para os pais aqui, tem duas fases muito difíceis para os nossos filhos. A primeira é dos 12 aos 14 anos, é uma fase bem difícil. A adolescência tem a ver com dolores, fase de dores. E outra fase, dos 16 aos 19 anos, né, Juliano? É uma fase bem difícil. Bem difícil. Porque é a fase da alta liberdade, começa a conhecer as pessoas, primeiro emprego, faculdade, escola, agora eu tenho tudo, agora eu sei de tudo, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, é essa fase, principalmente dos 16 aos 19 anos, que é o pavimento do futuro. Um exemplo, minha esposa ganhou a Júlia com 16 anos, Deus teve misericórdia. Mas quantas jovens engravidou e hoje o pai não quer nem saber? É essa fase, jovens, que vocês precisam usar a força da sua juventude para entrar numa faculdade, para fazer um intercâmbio, sabe? Para fazer um inglês. Pensa comigo, tem duas mesas. Uma mesa a pessoa está sentada para contratar, e a outra mesa alguém vai sentar para ser contratado. Algo rápido. Dos 16 aos 20 anos, você fez inglês, você obedeceu aos seus pais, você se envolveu na igreja, você fez o intercâmbio, porque Deus te abençoou, e falou, não vai se perder no meio do caminho, você entrou numa faculdade, você é uma bênção, nem namorar vai, diga aleluia os pais, Deus está falando, isso, calma, segura, olha os pais estão tudo eufóricos, o Wesley pulou no Jefferson, é isso aí, é isso aí, é isso aí, calma, aí você está ali, ó, focado no trabalho, focado nos estudos, daqui a pouco é a sua formatura, colação de grau, meu irmão, que bênção, aí o outro lado, 14 anos já quer namorar, estou falando no meu caso, tá, 16 anos já está com filho, é um cenário de morte, gente, não quer estudar, não obedece os pais, vai na onda dos amiguinhos, do uhul, que não tem um fruto na vida, que só quer viver, vamos viver a vida, né, porque amanhã pode ser que não existe mais, meu irmão, isso é mentira do diabo, vai lá, experimenta lá as doses que o mundão tem, depois volta todo estragado, igual o filho pródigo, mas resumindo, qual lado da mesa, jovem, você vai sentar? Porque agora é a hora de você escolher o pavimento do seu futuro, agora é a hora de você fazer boas escolhas, e a melhor escolha, jovem, eu sei que a fase da adolescência é difícil, eu sou perito nisso, porque tenho filha que já saiu da adolescência, agora está adulta já, não é fácil, para os pais lidar com isso é uma dificuldade muito grande, ainda mais outros tempos, e o pai briga, o pai luta pelo filho, sabe por quê? Porque ama, e não quer que esse pavimento leve o seu filho para a destruição, e às vezes o seu pai vai fazer coisas que não era nem para ele fazer, errou, falhou, mas fique com a motivação dele, porque na verdade ele está lutando porque ele quer o seu melhor. Se tem alguma mãe aqui que possivelmente foi visitar o filho num presídio, o amigo não foi, jovem, menina, cuidado com o que você bebe, hoje você nem vê, o camarada joga um pozinho aqui, de repente você vai ser estuprada por 10 jovens, cuidado, porque você pode desaparecer, cuidado, porque o mundo não está brincando, o diabo ele quer matar na raiz, ele quer destruir a sua vida, e nós como igreja, precisamos entrar num ambiente que vai nos despertar, porque você menina, menino, é príncipe, princesa do Senhor, Deus ele tem um plano, meu irmão, para você ser princesa e príncipe do Senhor, o diabo tem um plano para te destruir, ou
você quer a sua rede cheia de glamour, de ser aceito, de ser o querido, de estar da hora, ou a sua rede, jovem, vai ter eu quero o meu tudo, eu quero o meu Senhor, porque se você quiser isso, te garanto, você vai estar do outro lado da mesa contratando quem não está dando ouvidos para isso. Diga, eu prefiro a palavra do Senhor. Diga, você pode ver. Para o outro lado, diga assim, você pode até saber. Para o outro lado, diga, você pode até crer. Mas Jesus te chama para fazer. Diga, ver, saber, crer. Mas hoje é fazer. É fazer. Se estiver perto do seu filho, olha para ele e fala assim, é para fazer. Vamos lá, João 14, do 12 ao 14, já estou acabando de verdade agora. Vamos confirmar na palavra, né? Digo a verdade. Digo a? Digo a? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará. Coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei. Ver, saber, crer ou fazer. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no... Ou você quer uma bênção, ou você hoje se torna uma bênção. Fica de pé, por gentileza, glorificando o nome do Senhor. Diga, está na hora. Bate a mão assim, diga, está na hora. Eita bexiga. Diga, está na hora de viver o cumpra-se de Deus. Josué 21, 45, para fechar. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas se falhou, todas se cumpriram. Pastor, por que você está falando isso? Porque agora você vai ser renovado, porque agora você vai ser cheio do Espírito Santo, porque agora Deus vai ter prazer, meu irmão, em estar com você. Agora é uma preparação para a ceia, agora é uma preparação de deixar algumas coisas, deixar a bênção, para se tornar uma bênção. O que você vai deixar? O que você vai deixar? Tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Essa noite, alguém quer voltar para o tudo?
Não vou falar duas vezes essa noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar para Jesus, do jeito que você se encontra, talvez com a rede rasgada, talvez com uma rede até completa, mas hoje Ele tem uma rede com tudo. Se você quer, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você quer, vem. Aleluia. Se quer, vem. Vem correndo. Vem. Vocês vão ser abraçadas. Abraçado. Isso. É sua mãe? É a mãe? É a mãe? Vem cá, filha. Assim, fica aí junto com a sua mãe. É a sua mãe, né? Então fica aí. Se tem mais alguém, vem. Que convite que você fez para sua mãe, hein? De entregar a vida a Jesus. Se tem mais alguém, vem. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas preciosas em tuas mãos. Perdoe os pecados. Dê sempre uma nova oportunidade. Escreve o nome deles no livro da vida, porque ela, ele e aquela jovem são bem-aventurados. Repitam essa oração comigo, por gentileza. Senhor Jesus. Jovem, repita essa oração. Dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque existe uma palavra, que eu vou morar no céu, e hoje, começa o cumpra-se.